Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos para a nossa antepenúltima quarta-feira deste ano, antepenúltima palestra de 2023. O tempo passa, né? Os outros vão ficando mais velhos e o trabalho continua. Então, sejam todos bem-vindos. Antes de passarmos e darmos início aos trabalhos propriamente ditos, queremos lembrar a pedido da diretoria que as atividades da SER continuam normalmente nesse final de ano, tanto o plantão de passe quanto as palestras das quartas-feiras e do sábado também, né? Então, as atividades que dizem respeito ao público em geral continuam normalmente ao longo desse final de ano e do início de janeiro de 24. Vamos dar início às atividades, como de costume, pela prece, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade que nos é dada mais uma vez de aqui estar no Senhor, nesse seleto grupo de amigos, participantes da doutrina espírita, que aqui vem mais uma vez buscar dessa assistência espiritual que os amigos nos concedem, desses fluidos positivos que nos fortalecem para que enfrentemos as dificuldades da vida atual, nesses dias tão difíceis, de tanta violência, de tanta tristeza. A necessidade da aproximação do mundo espiritual se faz cada vez mais para que possamos entender o mecanismo da vida e tentar dominar as nossas más tendências próprias do nível de imperfeição que ainda portamos. Surge a nossa bendita doutrina espírita com seus conceitos, com seus ensinamentos, traduzindo da melhor forma possível para cada um de nós os ensinamentos de amor, de fraternidade que Jesus nos deixou. Essa é a principal tarefa, além do aspecto da caridade, a principal tarefa da doutrina espírita e que compete a cada um de nós exercer e exercitar para que melhoremos o nosso nível espiritual e possamos prestar contas dessa encarnação quando nos defrontarmos no momento exato. Que o Mestre Jesus assista a nossa Maria, assista a cada um de nós, para que o trabalho cumpra a finalidade que se propõe. Rogamos a Jesus que permaneça entre nós, hoje e sempre. A palestra da noite, mais uma vez, a cargo da nossa Maria Eisenbach. Maria é uma das fundadoras, quase fundadora, porque ela chegou logo depois que a SER foi fundada. Logo em seguida, acho que perdeu o ônibus, atrasou-se um pouquinho, né, Maria? Mas, do ponto de vista temporal, ela está na casa desde seu início e é uma trabalhadora de todas as horas, de todas as atividades, prestando o seu concurso positivo, principalmente na área doutrinária, como palestrante, como coordenador de grupos de estudos, e também na área administrativa, dando a sua colaboração na condução dos destinos da SER, ela que é a esposa do nosso filho, que é o presidente da SER. Então, passamos a palavra à palestrante da noite, Maria Eisenbach. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver em clima de fraternidade e paz. Essa história que eu vou contar hoje, eu conto todo ano. Eu não abro mão porque eu adoro essa história. E ela tem tudo a ver com o Natal, para que nós possamos refletir. E é a história de algumas passagens, de alguns momentos da vida de Simão Pedro, o apóstolo.
Então nós vamos começar exatamente quando Paulo de Tarso se preparava para a sua viagem à Espanha. Ele morava em Roma, estava em Roma naquele momento, e quando ele estava se preparando para essa viagem, ele recebe uma carta de Simão Pedro. Simão Pedro escrevia nessa carta a vontade que ele tinha de conhecer Roma e os trabalhos de Paulo, e que ele gostaria de passar uma temporada lá. Então Paulo adia um pouco a viagem, aguarda a chegada de Simão Pedro, e quando ele chega à cidade e conhece todo o trabalho, né, que é feito por Paulo, Paulo então decide ir à Espanha e deixar Pedro à frente da igreja. E assim Paulo vai. Passado alguns meses, Pedro escreve para Paulo: João, que morava em Éfeso, havia vindo a Roma para passar uns dias e durante as suas pregações havia sido preso por Tigilino, o chefe de polícia de Domício Nero. Então Pedro escreveu para Paulo, porque Paulo era cidadão romano e ele conhecia muita gente, era uma pessoa muito influente. Então ele escreve para Paulo pedindo que Paulo volte para Roma para ver se ele consegue fazer com que João fosse solto. Então Paulo retorna e chegando em Roma, ele conversa com Popeia, que é uma das concubinas de Nero, e através dela consegue fazer com que João seja solto. Então João é solto, volta para Éfeso e Paulo retorna para a Espanha. Passam-se 4, 5 meses. Paulo recebe a notícia do pessoal da igreja que agora quem havia sido preso era Simão Pedro. E ele então decide-se por retornar. Mas a gente tem que lembrar que naquela época não tinha carro, não tinha caminhão, era tudo a pé. E enquanto ele fazia essa viagem, nós encontramos Simão Pedro encarcerado na prisão Mamertina. A prisão Mamertina, ela ficava bem no sopé da montanha do Aventino, em plena rocha. A única entrada para essa prisão era uma escada que havia sido esculpida em formato de caracol para se chegar lá embaixo, onde tinham portões de ferro e onde, encravada na pedra, encontravam-se as prisões, as cadeias, né? Era, assim, um título de horror. Saber que você estava aprisionado na prisão Mamertina era como uma sentença de morte. Você estava perdido. E Simão Pedro lá se encontrava. Ele havia sido aprisionado com algemas nos pulsos, com uma corrente, e um dos braços ligado a uma corrente na cadeira na parede. E a mesma coisa com os pés. Os pés estavam presos, com uma corrente um ao outro, e um deles aprisionado na parede. Só que a prisão ela não tinha luz. A única luz que penetrava dentro da prisão era por uma claraboia que tinha no alto da escada. Então, quando era dia, ainda se conseguia divisar alguma coisa por causa da claraboia. Salvo isso, uma escuridão total. Constantemente, uma linfa de água escorria pela parede. E ele, então, não tinha nem lugar direito para se sentar. Era um pequeno espaço no chão onde ele podia ficar sentado. Constantemente aquela linfa de água molhando a sua roupa, as suas costas, e ele permaneceu lá. Mas a fé de Pedro era uma fé inabalável. Então, desde o primeiro dia, ele orava e cantava e falava para os irmãos: oremos, irmãos, cantemos, porque Jesus Cristo vai nos salvar. Passou-se o primeiro mês. Oremos, Senhor. Vamos orar para o Senhor, porque confiando nele, ele irá nos libertar. 3 meses se passaram. E ele continuava forte. Vamos orar, irmãos.
cantemos, vamos orar porque Jesus Cristo vai nos salvar. 4 meses. Ninguém mais o acompanhava nos cânticos, nem nas preces. 6 meses. Ele estava lá 6 meses. Os pulmões estavam comprometidos por causa daquela linfa de água, aquele ambiente fechado. Vocês imaginem, gente, os dejetos naturais eram feitos ali mesmo. Os mosquitos, a barba crescida, a barba, o cabelo, tudo sujo de lágrimas, de sujeira. Ele começou a sofrer. E Jesus que não vinha. Passa-se mais um minuto. Ele ouve que os portões de ferro estão sendo abertos. Como é dia, ele vê rapidamente o prisioneiro que está sendo trazido pela escada em caracol, para ser preso justamente na cadeia ao lado da sua, porque o prisioneiro anterior havia morrido na semana anterior. Esse prisioneiro é preso e à medida que o soldado sai, ele volta-se para o prisioneiro e fala: irmão, você que chega agora, acredita em Jesus? Ele não teve nem tempo de terminar. Ele levou uma bofetada no rosto, bateu a cabeça, né, na pedra atrás, que começou a sangrar. Ele ficou quieto. E Jesus que não vinha. Passam-se mais algumas semanas. Ele escuta de novo que os portões de ferro estão sendo abertos. Só que agora ele não consegue ver quem está descendo porque é noite. Então não tem luz. Ele escuta que o prisioneiro está sendo preso justamente na cadeia em frente a dele. E ele sabe, por experiência anterior, que as paredes são muito próximas. Então, se ele se esticasse e o outro prisioneiro se esticasse, eles conseguiriam se tocar. Então ele aguarda ele ser preso, os guardas saem, e quando o guarda sai, ele diz: amigo, você que acaba de chegar, acredita em Jesus Cristo? Aquela voz eu conheço. Pedro, é você, Pedro? Paulo, é você, Paulo? Esticam as mãos, apertam os dedos, né? Felizes, e dão risada e conversam. E Paulo então começa a contar das viagens, do povo que ele encontrou, das coisas que aconteceram. E é claro que todos os prisioneiros levantam as orelhas para escutar, porque todos estavam lá escutando as histórias que Paulo trazia, porque não havia ninguém que não houvesse ouvido falar de Paulo ou o conhecido pessoalmente. E tamanha alegria se formou naquela cadeia, que eles cantavam, que eles oravam, que eles contavam histórias, davam risadas, que o guarda resolveu descer para ver o que estava acontecendo. E chegou para Paulo e disse: Paulo, por que tanta risada e tanta alegria? Será que você não se deu conta que você está preso? Que você é um escravo do império? E Paulo respondeu: ah, meu amigo, eu posso ser prisioneiro porque estou do lado de cá. Mas você é tão prisioneiro quanto eu, porque você está do lado de fora, mas você não pode sair daqui do mesmo jeito. Só que tem uma diferença entre nós. Nós aqui, que somos cristãos, somos libertos de coração. E daí você imagina a gritaria que não se fez naquela cadeia, e risada, e canto. E aquela alegria foi tanto que, ao passar dos dias, o guarda, que não era surdo, acabava escutando tudo que se ouvia ali dentro, acabou se convertendo ao cristianismo. E teve uma ideia excelente: vou soltar vocês dois. Então, essa noite, quando tudo estiver escuro pela madrugada, eu vou descer e abrir as cadeias para tirá-los daqui. Dito e feito. Chegou de noite, ele desceu, soltou Simão Pedro, e quando ele foi soltar Paulo, Paulo disse: não posso, Pedro. Vai você, eu vou ficar. Mas Paulo,
tudo. É Jesus que nos manda libertar. Vamos, Paulo. Não posso, Pedro. Vai você, vai. Eu não posso. Mas, Paulo, veja, nós estamos à frente da igreja. Se alguém tem que morrer por último, sejamos nós. Não, Pedro. Eu não posso. Eu vou ficar. Mas vai, Pedro. E o guarda, impaciente, porque já estava fazendo alguma coisa que não era correta, começou a empurrar Pedro e fez o Pedro subir, né, ajudá-lo a subir aquela escada. E quando chegou lá em cima, disse para ele: está aqui um pacote com pães, um alforje com água e um bordão para você se apoiar. Vai, Pedro, vai. E ele então saiu manquejando e foi caminhando. E quando era no início da manhã, lá no alto da madrugada, quando o dia começou a clarear, ele já estava longe de Roma. Via lá os muros longe. E ele caminhando sozinho, de repente, ele vê que no sentido oposto vem alguém, né, na direção dele. O cabelo sendo levado pelo vento, as vestes devoradas pela brisa. E ele ficou olhando: quem será o louco que nem eu para estar de madrugada andando por essas estradas sozinho? E à medida que aquele desconhecido foi chegando, ele foi reconhecendo: meu Deus, olha o cabelo dele repartido ao meio, à moda nazarena. Meu Deus, será possível? Será Yahshua? Será Jesus? Ele começou a andar um pouquinho mais depressa, manquejando. E ele viu que na hora que aquele companheiro era para cruzar com ele, ele desviou e começou a se afastar. Então ele foi tomando um desespero, ele começou a correr, manquejando. Disse: Senhor, Yahshua, Senhor, me espere. Covardes domine, para onde ide, Senhor? Jesus vira e olha para ele e disse: Pedro, eu vou para Roma. Se tiverem que me prender novamente, podem me prender, mas eu não vou fugir ao testemunho. Pedro começa a chorar: Senhor, deixa-me ir contigo. Jesus vira e segue em direção a Roma, e aquela visão se desfaz. Pedro então volta, pega o bordão que ele tinha largado, pega o alforje, dá meia volta e começa a retornar a Roma. Quando chega de noite, ele consegue chegar de novo à prisão Amertina. Na hora que os guardas o veem, naturalmente o capturam, levam lá para baixo, né, lá onde ele, no calabouço, e ele então começa a se preparar. Na noite seguinte, tanto ele quanto o Paulo iriam morrer. Paulo, como era cidadão romano, pela lei tinha direito à morte pela espada. Como Pedro era galileu, ele tinha que ser crucificado porque era a lei, né, daquela época. Então, no dia seguinte, quando eram umas 5 horas da tarde, os dois saem do calabouço, guiados por centúrias diferentes. Paulo, então, vai para ser, né, decapitado, né, pela espada, e Pedro segue para ser crucificado. E durante todo o trajeto, até a montanha, onde hoje dizem que é o Vaticano, era onde eram feitas as crucificações. Quando ele está lá para ser crucificado, eles deitam-no então sobre a cruz, pregam ele, e na hora que eles levantam a cruz, Pedro grita: não, por favor, eu não mereço morrer como meu mestre. Por favor, virem minha cruz de ponta cabeça. Então os guardas olham para o centurião e o centurião diz: pode. E colocam ele de ponta cabeça. E o chefe da centúria se chamava Sertório Aniceu. E durante todo o trajeto, desde o momento que saíram lá da prisão arlequina até chegar aonde ele seria crucificado, ele foi atormentando Pedro. Pois bem, Pedro, você não é um bruxo?
chama pelo teu Jesus, vamos ver se ele te salva. E assim ele ficou, o tempo inteiro atormentando Pedro. E Pedro quer, só caminhando. Vamos, Pedro, cadê o Jesus maravilhoso que salva todos, que cura? Não vai te salvar dessa empreitada? E ele então, Pedro, quieto, foi acompanhando. Quando colocaram a cruz de ponta cabeça, nós temos que pensar, ele tinha 80 anos naquela época, estava com a saúde debilitada por todo o tempo na prisão, e então ele começou a delirar. E nesse delírio que a gente hoje sabe, que no momento da morte nós temos como que se fosse um rápido review, onde a gente olha toda a nossa vida, Pedro começou a se lembrar de quando ele foi convidado por Jesus. Ele era jovem, relativamente jovem, estava com o irmão dele na praia, juntando as redes, né? Que ele era pescador. Quando chega Jesus e olha para eles e convida-os, eu gostaria de convidá-los para fazerem parte da implantação do reino de Deus no mundo. Gente, vocês imaginam que coisa estranha que deve ter sido, né? Um convite desse, de uma pessoa que você não conhece, que chega e te faz um convite desse. Então André, que era muito enxerto, disse, mas que reino? É de um príncipe? Não, é o reino de Deus no mundo. Eu acredito que eles não tenham entendido exatamente o convite, mas como não existe acaso, eles sentiram no coração que eles conheciam Jesus de alguma forma, porque ele era tão familiar, aquela voz, aquele jeito, ele era tão familiar a eles, e apesar daquele convite tão estranho, esdrúxulo, eles disseram sim, nós vamos. Gente, seguir Jesus era deixar a família por um tempo, né? Não abandonar a família, mas deixar a família por um tempo, deixar muitas de suas atividades, abrir mão de muita coisa. Mas eles aceitaram. Então, Pedro começou a pensar naquele momento da sua morte, que ele não tinha entendido nada daquele convite. Naquele momento, foi um convite amoroso. Ele se encantou por Jesus, pela sua vibração, pelo seu carinho, mas não porque ele tinha entendido o que era o reino de Deus. Mas ele lembrou-se também do dia em que Jesus estava no meio da multidão, dentro da casa dele, Pedro. Olha que alegria, dentro da casa dele, atendendo e curando a tantas pessoas. Quando aquele paralítico foi, né, eles tiraram as telhas do telhado e desceram o paralítico e Jesus havia curado. Pedro não aguentava de felicidade. Teve um momento que ele olhou para dentro da casa, estava muito quente, muito abafado, e Jesus tinha passado o dia curando pessoas, e ele viu que Jesus estava assim, abatido, o calor muito forte. Então ele entrou na casa e disse, chega, por hoje chega, foi mandando as pessoas para fora, e junto com Jesus eles foram até o mar, que era ali próximo da casa dele. Sentaram-se na areia, os dois muito quietos. Pedro sentindo uma felicidade, ai que dia maravilhoso, ver Jesus curando tanta gente. De repente ele olha para o lado e vê que Jesus está chorando. E diz, mestre, por que choras? Foi um dia tão feliz, curaste tantas pessoas, por que estás chorando? E Jesus diz, Pedro, enquanto nós estamos aqui conversando, aquela pessoa que estava paralítica voltou a andar e está usando as suas pernas para ir cobrar uma dívida que não é merecida, usando das suas pernas para ir até lá cobrar o que não deve. Sabe aquele que não conseguia falar, que está falando?
agora nesse momento está falando impropérios, falando para os familiares coisas horríveis. Ah, se ele soubesse que tudo que a gente faz aqui, um dia nós vamos ter que acertar as contas. Então, Pedro, fica quieto. Daí Jesus diz assim, mas um dia virá, mais para frente, que eu vou enviar o Consolador. As sepulturas vão se quebrar, virão de todos os lados tantas informações que as pessoas vão ter conteúdo para pensar, para raciocinar, para entender o que é o reino de Deus no coração. Mas então, Senhor, quando esse dia chegar, todo mundo irá compreender? Não, Pedro. Vai demorar um tempo. Mas ainda assim, as pessoas vão ter muito mais elementos para pensar. Ali, Pedro pensou. Ele começava a compreender um pouquinho o que era esse reino de Deus. Aí ele lembra-se do momento em que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele diz, amo, claro, Senhor, que amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele fica surpreso, até meio chateado, ele tinha acabado de responder. Claro, Senhor, já falei que ele ama. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, ele disse. Aí ele começou a chorar. Por favor, eu estou dizendo que eu lhe amo. O Senhor não acredita em mim? Eu lhe amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Ele agora entendia. Ele entendia que ele tinha que apacentar. Não era só do lado de fora. Ele tinha que saber apacentar em intimidade. Aí que ele começou a compreender que o reino de Deus não é exterior. O reino de Deus começa dentro dele. Ele precisava apacentar o coração dele para ele conseguir fazer alguma coisa. Mas depois ele lembrou-se que se não fosse o número 3 o perseguia, quando na última ceia Jesus coloca uma toalha na cintura e fala para os discípulos que vai lavar os pés dos discípulos. Pedro ficou inconformado. Senhor, que esses meus amigos permitirem que o Senhor lave os pés? Que desaforo! E Jesus disse, Pedro, não queira ser melhor que os outros, porque o tempo te mostrará que não é assim que será. Então Pedro se aquieta e depois ele fala, Senhor, o Senhor não acredita que eu faria tudo, daria a minha vida para lhe salvar? Jesus disse, Pedro, o tempo vai te mostrar que o homem é muito mais frágil do que má. Mas, Senhor, eu seria capaz de dar minha vida, a vida da minha família, seria capaz de tudo por o Senhor. Pedro, pois eu vou lhe dizer que esta noite você irá me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro achou aquilo surreal, mas acabou acontecendo. E na hora que Jesus foi preso, Pedro lembrou-se de que Jesus não acreditava, então ele desembainhou a espada dele e atacou o guarda, cortando a orelha do guarda. E Jesus disse, Pedro, embainha a tua espada, agora, porque tudo que você fizer de mal, você vai ter um retorno para você. E a gente sabe que a lei da vida é essa. Tudo que a gente faz, retorna para a gente. Aí, Jesus foi preso. E na hora que Jesus foi preso, todos desapareceram. E Pedro ficou ali, no meio das pessoas. Quando uma mulher o reconheceu, disse, você, ah sim, eu vi você junto com esse
homem conversando. Na hora ele diz, não, nunca eu vi aquele homem. Naquele momento, ele percebeu que ele tinha fraquejado. Mas sabe, diz o Espírito, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, que ele pensou coisas que qualquer um de nós teria pensado. Ele pensou assim, que ele tinha uma esposa, que ele tinha filhos, ele tinha uma sogra, lembra, que morava com ele, que dependia financeiramente dele. Ele pensou, meu Deus, como é que eu posso ser preso agora? Quem vai cuidar dos meus filhos, da minha sogra, da minha família? Em seguida, uma outra pessoa fala, eu vi em Jerusalém hoje, quando Jesus chegou, que você estava acompanhando ele. Nunca, você deve ter se enganado. E quando aconteceu a terceira momento em que ele negou, o galo cantou em seguida. Ele olha para a cela, ele vê Jesus olhando por ele através das grades, sem julgamento, apenas olhando. Dá um acesso de choro em Pedro. Conta Humberto de Campos que ele vai até para fora da cidade e nos muros da cidade ele se ajoelha e chora, porque ele se sente tão fraco, tão traidor, tão sem caráter. Ele tinha acabado de dizer há poucas horas que ele era capaz de dar a vida e na hora ali ele não fora capaz. Depois ele lembrou-se quando Jesus falou para ele abrir a casa do caminho. Atende, apacenta os meus cordeiros. Ele lembrou-se que nesse momento que Jesus convidou ele para abrir a casa do caminho, era para que ele conseguisse construir o reino de Deus dentro dele. Mais do que ajudar pessoas, era para que ele conseguisse se ajudar a ser uma pessoa melhor. Hoje ele percebia isso ali, naquele momento virado de ponta cabeça na cruz. Ele conseguia compreender que o reino de Deus é dentro do coração. Mas tem uma passagem que aconteceu na casa do caminho. Os dias estavam sendo assim muito trabalhosos, muita gente vinha pedir ajuda. Era uma casa como se fosse uma casa de passagem hoje, nos dias atuais, onde as pessoas iam lá, eram atendidas, recebiam comida, orientação. E ele então tinha atendido, trabalhado o dia inteiro. Quando chegou quase no final do dia, as senhoras que ajudavam na casa do caminho correram até ele e disseram, Pedro, você não sabe quem está aí. Uma mulher da vida, ela está inteira com a roupa rota de tanto apedrejamento que ela teve, ela está sangrando, falando impropérios, gritando, parece uma louca ali na porta. Ela quer entrar aqui. Pedro falou, não, imagina, não vai entrar aqui de jeito nenhum. E ele então vai até a porta para falar com essa senhora. No caminho, ele fica pensando se tinha alguma regra na casa do caminho, alguma regra que eles tinham feito que impedia que aquela mulher entrasse. E pensando nisso, quando ele vai se aproximar da porta, ele disse, antes de fazer alguma coisa, eu vou voltar para o meu quarto e eu vou orar para Jesus. E ele vai ao seu quarto e ora. E pede, Jesus, me ajuda. O senhor não está mais aqui fisicamente, não temos mais a sua orientação. Me ajuda, o que eu faço? Uma mulher da vida, né, apedrejada, que fala só bobagens. E ele então, Jesus aparece, porque Pedro era médium, né? Jesus aparece e ele diz, Senhor, o que eu faço? Pedro, eu não vim curar os sãos. Entendeu o que Jesus queria dizer? Mas ele resolveu perguntar, mas Senhor, se eu vou recebê-la, é para julgá-la? É para dizer que ela é uma mulher da vida? Não, Pedro. Para isso ela já tem várias pessoas na rua apontando o dedo. Tá
Senhor, mas se eu for recebê-la, é para mostrar que tudo que ela fez, ela vai receber em dobro, muito pior, que a vida dela vai ser horrível. Não, Pedro. Para isso ela já tem pessoas demais para falar. Mas ele queria arranjar uma desculpa, né, para não receber aquela mulher. Ele disse, mas Senhor, ele começa a chorar, por favor, o Senhor entenda, eu tenho senhoras aqui, como é que eu vou receber alguém, uma mulher da vida, que fala impropérios, toda apedrejada? Pedro, nós temos que ajudar o nosso próximo. E ele então, aos prantos, mas chorando muito, conta o espírito Humberto de Campos, diz, mas Senhor, o que eu vou fazer? Ajuda, não joga ela no despenhadeiro. Se você não atendê-la, é como se você estivesse empurrando ela despenhadeiro abaixo. Ela já está na ponta, quase caindo. É como se você fosse a última mão que empurrasse. E Jesus então abraça Pedro. Eu tenho certeza que você vai saber o que fazer. E desaparece. Ele então, com os olhos, conta Humberto de Campos, empapuçados de chorar, vai até a frente, abre a porta e fala, entra, a casa é sua. A mulher fica tão surpresa com aquele convite, acho que ela esperava tudo menos isso. Ela diz, e você quem é? Eu sou um irmão para você. Então ele lembra nesse momento que ele soube o que é o amor. Porque o amor não exige, não cobra. O amor não julga, não empurra no precipício. Oferece uma oportunidade de apoio, de ajuda. Ele precisava desse momento. E ali, naquele momento agonizante, Sertório Aniceto, chefe da centúria, vendo que aquele velho, octogenário, debilitado, não morria, ele tomou de uma pedra e lançou na cabeça de Pedro, de forma que naquele momento Pedro morreu. Corpo. Um segundo depois ele estava ao lado em espírito, bem, sentindo com saúde. Ele olha para o lado, olha para o céu estrelado e pensa, meu Deus, como Roma é bonita, que céu lindo. Nesse momento ele vê como se fosse uma estrela correndo em sua direção. E à medida que chega, quem é? Yashta. Mestre, Covades Domine, para onde ide, Senhor? Eu vim aqui, Pedro, para recebê-lo, para levá-lo para as paragens, para que você possa aproveitar, descansar, refazer-se por um tempo. E ele então segue com Jesus. Passado algumas semanas, onde ele tinha visitado tantos lugares maravilhosos com Jesus, Jesus avisa ele, Pedro, eu vou deixar-te agora, aproveita, você merece. Para onde ides? Covades Domine, Senhor. Eu vou para lá, para a terra. Eu vou lá, no cemitério, nas catacumbas. Eu vou lá porque tem pessoas que estão orando. E eu vou lá acompanhar. Mestre, deixa eu ir contigo. E então, 2 estrelas, conta o espírito de Humberto de Campos, riscam o céu em direção à terra. Nesse momento que chegam nas catacumbas, todos estão orando. Pedro fica encantado olhando as pessoas, de repente ele sente alguém cutucando no seu ombro. É Jesus que diz, Pedro, escuta que alguém te chama. Ele então presta atenção e ele escuta realmente que alguém está fazendo uma prece, pedindo para ele ajuda. Aí ele vai então, seguindo aquela voz até que ele chega. Quem é que está sentado com uma criança com muita febre nos braços? Sertório Aniceto, o chefe da centúria, que orava baixinho dizendo, Pedro, me perdoa pelo que eu fiz.
salva meu filho, por favor. Você que curou tantas pessoas com suas mãos. E Pedro, na hora, não tem dúvidas, começa a aplicar um passe. E ao passar do tempo, a febre vai cedendo, cedendo, e aquela criança fica bem. Sertório entende e percebe que foi ajudado. Agradece, grita, sou cristão, serei cristão para sempre. E Pedro, então, nesse momento de felicidade, entende que só agora, depois de tantos anos, ele havia conseguido construir dentro da sua intimidade o reino de Deus. Essas passagens da vida de Pedro são muito bonitas e elas devem nos inspirar para as nossas vidas. Está chegando o Natal e é um momento de reflexões, um momento de nós pensarmos no ano que passou, nas conquistas que fizemos, não apenas materiais, nas conquistas espirituais. Nós muitas vezes adiamos essa reforma íntima, essa construção desse reino de Deus dentro de nós. Nós temos que entender que a nossa reencarnação é como um voo. A gente pega um avião, sai, decola, e no meio do caminho precisa fazer uma manutenção no avião. E agora? Com o avião voando, a gente tem que fazer uma manutenção no avião. É assim que é. Nós estamos aqui reencarnados, no meio de várias atribulações, mas a gente tem que fazer a nossa reforma íntima. E a nossa reforma íntima, ela tem que acontecer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso dever, na nossa família, enquanto nós estamos vivendo. Porque Deus não vai esperar que nós sejamos perfeitos para que a gente possa fazer mudanças. Ele quer que a gente faça mudanças para que a gente possa ser perfeito, ao contrário. Então não adianta, amigos, se vocês estão esperando um dia ser melhor, para daí começar a trabalhar, esqueçam. A gente tem que trabalhar primeiro, para daí a gente ser melhor. Porque é o trabalho que age em nós. É o trabalho, é o dia a dia, é o esforço, é aquela palavra que eu queria falar e eu calo. É aquele pensamento que eu digo, antes eu gritava, agora eu só penso. Vai ter um dia que eu nem pensar, eu não vou ser. É aquele estresse que hoje eu não vou ter. É aquela ansiedade que eu vou dominar. Esse é o esforço do dia a dia. Tem uma história muito engraçada, e eu me lembrei dela porque tem um poeta indiano chamado Rabindranath Tagore. E ele psicografa vários livros através do médium Divaldo Pereira Franco. E ele fala que nós, às vezes, fazemos muitos esforços para fazer o bem, mas esquecemos de ser bons. Fiquei pensando, como é que é isso? A gente faz tanto esforço para fazer bem que esquece de ser bom. E daí me lembrei de um livro que eu gosto muito, chamado Voltei, que foi uma psicografia de Chico Xavier, de um trabalhador espírita da Federação, que o apelido dele é Jacó. Então, no livro é Espírito Jacó, mas ele foi Frederico Figner. Frederico Figner foi o homem que trouxe o disco de vinil para o Brasil. Ele que criou o selo Odeon, é isso, Odeon? Que é aquele selo lá do vinil. Ele que trouxe para o Brasil, ganhou fortunas com isso. O primeiro disco foi dele. E ele foi trabalhador da Federação Espírita Brasileira. E quando ele era trabalhador, eles queriam fazer algum livro na gráfica, e as gráficas recusavam porque o livro era espírita. Então ninguém queria fazer livro espírita, o livro dos espíritos do Evangelho, porque era espírita. E ele então, como era um empresário, um empreendedor, um homem de muito sucesso, ele falou, não seja por isso, nós vamos montar um parque gráfico dentro da Federação Espírita Brasileira. Vamos fazer tudo aqui dentro. E realmente ele construiu, fez, os livros foram, então foi um trabalhador incansável. Só que um dia, o avião pousou.
E ele chegou no mundo espiritual. E quando ele chegou no mundo espiritual, ele ficou muito desconfortável. Porque lá ele encontrou muitos amigos da federação. E todos eles tinham um brilho. Eram assim, espíritos brilhantes, né? Assim, de coloração. Mas tinham um brilho. E ele olhava para ele era opaco. Não brilhava quase nada. Ele ficou tão incomodado. Aí um dia ele disse para Bezerra de Menezes, que era companheiro dele, amigo, né? Disse, sabe, Bezerra, não consigo entender. Eu fiz tanta coisa, tanto trabalho no bem. Eu montei um parque gráfico na federação, porque eu fiz, porque eu construí, porque eu isso, porque eu ajudei, porque eu corri, porque eu fiz palestras, porque eu fiz... Daí Bezerra disse, tá, mas e o que você construiu e fez aqui dentro? Ele levou um choque. Como assim? Você tentou tanto fazer o bem, mas esqueceu de ser bom. Parece um contrassenso. E isso pegou ele de um tal jeito que ele disse, não, eu vou ter que escrever um livro para os meus amigos encarnados não caírem na mesma cilada que eu. Então ele foi até Uberaba e se prontificou a escrever um livro. Quando ele chegou lá, o espírito Emmanuel, que é o benfeitor do Chico Xavier, o recebeu e disse para ele, pois bem, vai para a fila que na hora certa você vai ser chamado. E ele ficou revoltado, ele disse, meu Deus, eu tenho tantos anos de espiritismo e esse rapaz, 2 anos que está no meio espírita e já está psicografando o André Luiz. E eu? Ah, você vai ter que esperar. Você tem que aprender a ter paciência. Ele levou 2 anos para conseguir ter a sintonia para poder estar com o Chico, para conseguir psicografar esse livro ótimo, Voltei, onde ele vem contar, não perca tempo, só fazendo coisas sem mudar aqui dentro. Porque se você faz, não é que é perdido, claro que não é perdido. Tudo que a gente faz de bom, existe um benefício. Mas enquanto aquilo for só externo, o tempo que eu estou perdendo, quanto tempo perdido. Ele se deu conta, então ele veio nos avisar sobre isso. Então o convite que eu gostaria de fazer hoje a vocês, pensemos em todas as etapas da nossa vida, como Pedro fez na hora da sua morte. Até que ponto eu estou consciente do que eu preciso realmente mudar? A manutenção vai ter que ser com o avião voando. Não adianta. Nós vamos precisar fazer esse trabalho. É intransferível. Não há pai, não há mãe, não há filho, ninguém vai fazer por nós. E se nós tivéssemos noção da importância que isso é, tanto é que no livro Vinha de Luz, Emmanuel diz que se nós tivermos fé em Deus e a convicção da imortalidade da alma, nós não nos afligiríamos com os problemas do dia a dia como a gente se aflige. Ele fala aqui, pergunte a você mesmo, até quanto você acredita em Deus? Até onde vai a tua fé de que a vida continua? Será que não está faltando você pensar um pouco mais sobre isso? Porque quando você entender essa dimensão e você ver que você é uma alma imortal, será que esse problema hoje que você está perdendo o teu sono, valorizando como se fosse a última coisa, teria tanto valor? Será que aquele problema no trabalho, aquela pessoa que foi inconveniente com você, merece todo esse tempo que você está gastando? Essas são as reflexões que a gente precisa fazer para que a nossa transformação nesse Natal seja uma transformação de dentro para fora, do fundo dos nossos corações, para que o reino de Deus possa vigir no mundo. Ele começa por nós. Muito obrigada.
trabalho, pela mensagem que nos trouxe mais uma vez, nos brindando com a sua inteligência, com a sua colaboração tão importante para a nossa casa. Como eu disse domingo na Federação Espírita, em relação à palestra de lá, é muito bom de falar de Jesus, né? E a Maria faz isso. A Maria é uma das grandes contadoras de história que eu conheço. As palestras dela sempre se fundamentam na história e isso torna a coisa mais fácil de entender, de acompanhar e compreender. Obrigado, Maria. Nós vamos encerrar a primeira parte das atividades pela prece, em seguida passaremos aos passes, pedindo que todos aguardem sentados, que serão chamados. O passe não é obrigatório, quem não quiser a saída da Eucaristia fluidificada, mas os que vão tomar o passe, por favor, aguardem sentados, que a Silmar vai chamar a cada um. Muito obrigado pela presença. Vamos agradecer uma vez mais a Jesus por esse momento de reflexão, de paz. Essa paz em que estamos inseridos, mercê da misericórdia dos amigos espirituais e principalmente dessa figura maiúscula do Mestre Jesus, que jamais nos abandona. Por mais recalcitrantes que sejamos, por mais teimosos, persistentes no erro, jamais estaremos abandonados pelo Mestre. O seu amor é infinito e Ele nos conhece a cada um de nós, sabendo das nossas fragilidades, das nossas fraquezas e tendo uma paciência enorme, possibilitando a cada instante uma nova oportunidade a cada um de nós da nossa redenção, de mudarmos as nossas atitudes e de galgarmos um caminho mais digno do grau que já atingimos, do conhecimento que já temos. Agradecemos ao Mestre uma vez mais, rogamos a sua assistência a todos nós no retorno aos nossos lares. Pedimos a sua assistência aos nossos familiares e que seu amor infinito se espraie sobre todo o orbe, atendendo a cada um daqueles necessitados, daqueles que sofrem nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos orfanatos. Onde houver dor e sofrimento, que a sua presença se faça mais uma vez. Que assim seja, Senhor.